Sabe, existe uma ideia muito poderosa, mas que muitas vezes passa despercebida. A de que a mulher não é apenas uma participante da história, mas sim a própria arquitetura que sustenta a civilização. Nesta nossa análise de hoje, a gente vai descobrir como essa força fundamental, que está presente desde os relatos mais antigos, moldou absolutamente tudo o que a gente é. Para a gente começar, eu quero deixar uma pergunta no ar, uma pergunta que desafia a gente a pensar. E se tudo aquilo que a gente aprendeu sobre a história, com foco em guerras, impérios, e se tudo isso for só superfície? E se a verdadeira estrutura que mantém tudo de pé for, na verdade, invisível aos nossos olhos? Olha só, esse quadro mostra esse contraste de um jeito perfeito. A história que a gente costuma ler nos livros é a da coluna da esquerda, certo? Mas a verdade é que a civilização não sobrevive só de grandes eventos. Ela depende fundamentalmente das estruturas da direita. O cuidado, a formação de relações, a educação dos afetos. É nessa história silenciosa, nessa história invisível, que a presença feminina tem sido a viga mestra de tudo. Para entender a profundidade disso, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Vamos revisitar o texto de Gênesis para encontrar as raízes dessa arquitetura tão fundamental. E, gente, essa frase é muito, mas muito mais do que um simples comentário sobre solidão. O ponto central aqui é o projeto de que a humanidade foi feita para ser relacional, para ser uma comunidade viva e não um projeto solitário. A mulher surge, nesse contexto, como uma condição de possibilidade para que essa comunidade pudesse existir. E aqui está a chave de tudo. A expressão hebraica usada para descrever a mulher é Ezer Kenegodo. Muitas vezes ela é traduzida de uma forma bem redutora, como auxiliadora. Só que a palavra Ézer também é usada no Antigo Testamento para descrever o próprio Deus como um socorro, uma força que ampara, que sustenta. Isso reposiciona a mulher de um jeito completamente diferente, não como uma figura subordinada, mas como um pilar estrutural, um poder equivalente. Ok, com essa base bem sólida, vamos observar agora como essa função estrutural se manifesta na prática, nesses pilares invisíveis que de fato sustentam a nossa civilização. Pensa bem, muito antes de existir escola, governo ou qualquer instituição, o primeiro ambiente de aprendizado foi o lar. É nesse espaço que a linguagem é aprendida, que os gestos ganham um significado, que os códigos morais são transmitidos. A mulher, historicamente, foi essa grande mediadora entre o indivíduo e a cultura, transformando um ser biológico em um ser humano capaz de viver em sociedade. E o mais interessante é que a filosofia e a psicologia moderna só vêm para confirmar essa verdade ancestral. O Winnicott nos deu o conceito de ambiente suficientemente bom, que é a base para toda a segurança emocional. Heidegger chegou a definir o cuidado como a própria essência do ser humano. E a Carol Gilligan desenvolveu a ética do cuidado, mostrando uma forma poderosíssima de moralidade focada nas relações. Mas claro, essa influência toda, essa arquitetura, ela nunca ficou só dentro de casa. Vamos avançar um pouco na história e ver como essa força se expandiu para a vida pública, intelectual e até espiritual. Essa linha do tempo aqui é brilhante, porque ela ilustra que a contribuição intelectual feminina não é um fenômeno de hoje, não é algo recente. De Hipátia, uma gigante da filosofia lá na Antiguidade, passando por Hildegarda de Bingen, uma mente genial na Idade Média, até chegarem pioneiras da ciência como Marie Curie e Rosalind Franklin, as mulheres estiveram consistentemente na vanguarda da expansão do conhecimento humano. E se a gente for olhar para a tradição bíblica, o padrão se repete de novo e de novo. Sara representa a fé que dá origem a uma nação inteira. Débora atuou como juíza e líder militar num tempo de crise. Esther usou sua inteligência estratégica para impedir um genocídio. E Maria, com o seu sim, se tornou um símbolo universal da capacidade humana de colaborar com o divino. Certo, entendemos a base filosófica, vimos os exemplos históricos, mas a pergunta que fica é, como é que a gente pega toda essa visão e aplica no nosso dia a dia? Como a gente torna essa arquitetura visível? Olha, essa citação resume a ideia de um jeito perfeito. Não se trata de adicionar a mulher à narrativa da história, mas de reconhecer que ela é o próprio solo fértil, a condição fundamental sem a qual a história nem sequer poderia ter crescido. Então, a questão que fica martelando na cabeça é bem prática, né? Como que a gente pode ativamente começar a enxergar e a valorizar esse trabalho estrutural que sustenta as nossas empresas, as nossas famílias e as nossas comunidades? Bom, aqui estão alguns pontos de partida. No ambiente profissional, é valorizar a inteligência emocional tanto quanto a técnica. Em casa,
é entender que a formação do caráter de alguém é um trabalho tão essencial quanto qualquer outro. Na comunidade, é apoiar as redes que geram união. E num nível bem pessoal, fica a pergunta: quem são as arquitetas que sustentam a nossa própria vida? E agora, para a gente fechar o nosso raciocínio, vamos a uma reflexão final que amarra todas essas ideias de uma forma bem definitiva. Portanto, celebrar o 8 de março é muito mais do que um gesto social. É o reconhecimento de uma verdade estrutural da nossa civilização. É celebrar a força que gera vida, que educa as consciências e que garante a própria continuidade da nossa existência como um todo. Essa análise que a gente acabou de percorrer foi desenvolvida por nós do canal do YouTube Terceiro Cérebro. O nosso canal foi criado pensando justamente num público que, assim como a gente, busca conhecimento profundo, crescimento contínuo e, acima de tudo, liberdade pessoal. Se essa reflexão trouxe uma nova perspectiva para você, curta, comente aqui embaixo e compartilhe com mais pessoas, para que essa ideia possa chegar mais longe. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal. O seu apoio é o que nos permite continuar trazendo essas análises. É realmente crucial para a gente seguir com este projeto. Gostou deste conteúdo? Então, veja a análise completa lá no nosso blog, terceirocérebro@blogspot.com.